Caro telespectador, retornamos hoje conversando com o deputado Eduardo Bolsonaro. Então, Eduardo Bolsonaro, no Brasil não é proibido fazer manifestações, mas infelizmente alguns movimentos e cidadãos extrapolam o direito de liberdade de expressão. Tivemos a tristeza de presenciar na última parada gay um desrespeito com a sociedade e a fé cristã, um verdadeiro atentado ao pudor, um crime tipificado no Código Penal, tanto que me recuso até a mostrar as fotografias que eu tenho aqui. Eu me recuso. Essas imagens eu não vou mostrar em hipótese alguma. Pergunto a você, Eduardo, quais são as medidas a serem tomadas na Câmara sobre esse assunto? Na verdade, a Câmara respondeu de pronto. Logo que houve uma sessão ordinária após a parada gay, né, o deputado João Campos conclamou a todos os simpáticos, sendo eles evangélicos, católicos, ateus ou qualquer segmento religioso, e oramos naquela ocasião um Pai Nosso para demonstrar que o Congresso brasileiro, sim, é laico, mas não é ateu. Respeitamos todos, a todas as religiões, mas temos sim o entendimento de que esse tipo de manifestação é totalmente contrário, é maléfico à sociedade brasileira. E eu, infelizmente, olhando nas redes sociais, encontrei algumas pessoas falando: mas o Neymar já foi crucificado. Mas calma aí, será que o Neymar queria provocar algum segmento religioso? Será que ele é contra a igreja? Não. Com certeza não. Na última final que eu acompanhei do Barcelona, ele inclusive usou uma faixa, né, fazendo referência a Jesus. O que eles fazem é exatamente isso, é provocar. Mas o que me deixa mais impressionado é quem financia esse movimento. Só o governo federal deu 1 milhão dos nossos tributos para esses atos da parada gay. Será que essa que é a cultura brasileira? Todo esse escárnio, toda essa falta de ética e amoralidade? Será que é isso que nós queremos mostrar para as nossas crianças, para que elas cresçam saudáveis? Ou será que é um ensino onde ela vai para a escola para aprender português, matemática, biologia e valores morais, valores que fazem a sociedade crescer? Eu entendo que não há o porquê fazer o financiamento a esse tipo de parada. E não é só parada gay, não. Tem marcha da vadia, marcha da maconha. Aqui no Brasil, tudo pode. E, infelizmente, não só o governo federal, como o governo do estado de São Paulo, prefeitura de São Paulo, parece até que esse é o caminho da evolução, o melhor caminho que o Brasil tem a seguir. Então, eu agora vou suscitar uma ideia, uma imagem que me veio diante da sua resposta. Será que, já que você falou que o governo federal é subsidiado pelo governo federal é que dá a maior subvenção a esse assunto, não é? Será que não há uma infiltração comunista específica para fazer uma provocação e criar um conflito, uma polêmica? Exatamente. Eu faço essa pergunta porque é a impressão que tenho. Uhum. Até os humoristas reclamam que no Brasil hoje você não pode nem fazer piada que você está suscetível a tomar no processo. E assim é o governo do PT. Cotas raciais, coloca negros contra brancos, Bolsa Família, ricos contra pobres, nortistas contra sulistas, lei das palmadas, pai contra filhos. É a já notória cultura de Karl Marx, do conflito de classes. E quando isso aqui estiver um caos, uma desorganização completa, terá que vir um salvador da pátria ou um sistema novo que quem estiver no poder, se for Dilma Rousseff, com certeza seria um socialismo. Eu digo o seguinte: por que o presidente Maduro, que eu costumo chamar de ditador Maduro, recentemente na Venezuela ganhou 1 ano para governar via decreto, ou seja, ato unilateral. O que ele botar no papel vale como lei e não está nem aí para o legislativo. Atropela o poder legislativo. O que queriam fazer aqui. Sim, porque a Venezuela está um caos. Quando está um caos, medidas extraordinárias como essa vêm à tona. Certo. Muito bem. Você tocou no assunto que eu acho que é importante e verdadeiro e é lamentável que tudo isso aconteça. Eu tenho para dizer a você o seguinte, que me parece que houve uma infiltração comunista. Sim, concordo. Parece que houve. Bem,
Mas tudo bem. Eu não acho que parece não, tenho total certeza. Ótimo. Olha, tá vendo, telespectador? Acompanhe essa nossa conversa, que é muito boa, porque é uma informação excelente para você da sociedade brasileira, que também saiu às ruas para exigir ou pedir, não é, aquilo que nós todos queremos. Um país digno, um país honrado, um país com moral. Eduardo, tramita no Congresso Nacional um projeto sobre a redução da maioridade penal. Qual é a sua posição atual a respeito? Eu sou a favor da redução da maioridade penal, pois eu não vejo motivo algum para mantermos ela aos 18 anos de idade, como é hoje. Um jovem de 16 anos, eu diria até mais, doutor, um jovem de 12 ou 14 anos, ele já sabe muito bem o que ele está fazendo, e crimes hediondos que vemos todos os dias na televisão permanecem impunes. E eu digo impune sim, porque 3 anos numa Fundação Casa ser o máximo de pena que um jovem desse possa pegar, para mim é impunidade. E estamos pecando na função preventiva da pena. Sim. Qualquer aluno universitário de direito que passe pela cadeira de direito penal sabe que uma das funções da pena é punir com exemplo, claro, para que potenciais criminosos não se entreguem ao crime. Claro. E quando ele vê que ele pode fazer o que ele bem quiser, por que ele vai seguir a lei? E ele vai ali seguindo a sua cultura da crueldade, mostrando que quanto mais cruel, mais respeitado ele é naquele meio dele. Então, no meu entendimento, quanto mais tempo esse tipo de pessoa permanecer encarcerado, fora do convívio social, melhor é para a sociedade. E aí eu peço licença para abrir aqui 2 pontos. Primeiro, falam que eles seriam jogados na cadeia, que é a faculdade do crime. Eu digo o seguinte: se ficarem soltos, continuarão fazendo da sociedade o laboratório do crime. Olha aí. Se não quiser ir para a cadeia, é só não sequestrar, não roubar, não cometer latrocínio. O meu pai tem uma origem humilde, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo. Não precisou roubar, não precisou matar ninguém para crescer na vida. Agora, querem ganhar muito e trabalhar pouco, realmente não tem como a gente sustentar isso. E um outro parênteses que eles costumam falar muito. Eles que são contra a redução. Mas é só, não chega nem a 1%, esses crimes violentos, aquela conversa banho-maria. E graças a Deus, imaginem se os mais de 50% dos nossos jovens se entregassem ao crime. Sim. Como é que estaria o Brasil hoje em dia? Então, já que são tão poucos, vamos encarcerar essas pessoas, pois eles têm discernimento e a sociedade é que não pode mais suportar tanta violência a cabo desse tipo de marginal. Porque eu costumo dizer o seguinte: eu prefiro a cadeia lotada de criminoso do que o cemitério lotado de inocentes. Muito bem colocado. E eu quero complementar, se você me permite, o seguinte: o telespectador que assiste o nosso programa já sabe o meu comportamento sobre esse aspecto. Eu quero acrescentar aqui que na Índia a maioridade penal é aos 7 anos de idade. Na Índia, 7 anos de idade. Então veja, por que não, então, eliminar todo esse proselitismo a respeito da questão e definir de uma forma equânime, de uma forma racional? Ou seja, vamos até os 7 anos, sim, porque em São Paulo existe chefe de quadrilha de 10 anos de idade. Chefe de quadrilha. Mas é uma hipocrisia, o Eduardo. Sim. É uma hipocrisia as pessoas não colocarem dessa forma. Eu recentemente estive no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, junto com meu irmão, Flávio Bolsonaro, que é deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Sim. E a convite dele, fomos visitar as UPPs, essas unidades pacificadoras da Polícia Militar, que são instaladas no centro das favelas cariocas. E ali no Complexo do Alemão, a gente pôde, através de conversa com os policiais, notar o seguinte: todos eles afirmam categoricamente: a maioria dos criminosos que vêm aqui, que dão tiro e correm, ou que trocam tiro conosco, são menores de idade. E essas estatísticas não são computadas. Porque se troca tiro com a polícia e foge, como é que você vai colocar isso no papel ou no registro? Então fica aí esse lamentável registro. De vez em quando a mídia forte mostra, não é? Os garotos, não é? Com armas na mão, com armas aqui no ombro, a tiracolo. Não é? Eles mostram isso. Qual é a idade desses garotos? 12, 11, 10, até 9 anos. Então eles já têm consciência.
Porque o problema é a consciência. Sim. Quando ele pratica um crime, ele tem consciência de que é um ato contra a sociedade, não é? Sim, e o menor de 12 anos, nem para uma fundação casa ele vai. Não, nem para a Fundação Casa. Então, o que deve acontecer? Um conselho que eu dou, não sei, um conselho não, um alerta que eu posso dar. Antes de que se faça, que se tenha uma resolução a respeito da maioridade penal, que se dê uma infraestrutura para recepcionar esta inovação. É uma inovação, uma criação, inovação, porque se baixar para 16 ou para 15, lá sei eu para quanto, não é? A minha ideia é para 7. Mas se baixar, então que se tenha uma infraestrutura adequada, ou seja, colocar esses garotos marginais num lugar adequado para que eles retornem à sociedade de uma outra forma, de uma forma mais educada. Sim. Há recurso no fundo penitenciário para tal. Depende apenas de uma pessoa colocar isso adiante. Mais uma vez a gente cai ali na nossa presidente Dilma Rousseff. Para o eleitor ter noção de quanto importante é o voto para presidente. É verdade. Muito bem, você participou do projeto aprovado na Câmara que torna hediondos os crimes contra as vidas de policiais e suas famílias. Fale um pouco sobre isso. Na verdade, essa lei ela aumenta a pena para aquele que comete o assassinato de qualquer agente de segurança pública, então estão englobados não apenas policiais, temos guardas municipais e outras categorias. E, na verdade, como eu disse, se mantivermos esses criminosos mais tempo encarcerados, estaremos desencorajando outros a fazerem o mesmo, além de deixar essa pessoa mais tempo afastada, com menos possibilidade de continuar cometendo esse tipo de assassinato. Porque, especialmente aqui em São Paulo, o crime organizado se comunica dessa forma. Se a polícia pega ali uma carga de alguma organização criminosa, no dia seguinte essa organização criminosa vai querer dar uma resposta, vai querer matar um policial fora de serviço. Então, estamos sofrendo aí uma época de caçada aos agentes de segurança pública. Essa lei vem em resposta a isso. Penas mais duras, para que a gente, de fato, consiga colocar essas pessoas fora do convívio social. Certo, certo. Isso muito bem colocado, muito bem colocado. Inclusive, dando um apoio às famílias, né? As famílias Sim. que são importantes. Um policial estimulado, ele é bom para a sociedade. Isso. Ele trabalha para uma melhor segurança pública. Você fez uma colocação durante o programa a respeito, você colocou um nome aqui, Karl Marx. Karl Marx fundou o comunismo praticamente, junto com Engels, em 1848, lá atrás. Aí daí vieram aquelas coisas todas, Bakunin, Bernstein, Lenin, Trotsky e Stalin. Stalin. Muito bem, tudo isso tudo é uma decorrência daquilo que você colocou. Então eu gostaria que você explicasse o que é o Foro de São Paulo e como você analisa a sua influência, porque ela tem ele tem uma periculosidade. Então, por favor, explique. O Foro de São Paulo é uma organização de esquerda que congrega todos os líderes bolivarianos da América Latina, do Caribe, enfim, é a escória do mundo. Eles se reúnem para que possam, em conjunto, tomar atitudes para levar todo esse grupo para a esquerda, em direção ao comunismo. Sim. Recentemente, por exemplo, como falamos aqui, na Venezuela, foram lá repudiados os senadores que foram fazer uma visita com relação aos direitos humanos naquele país, senadores brasileiros. Ora, Maduro e Dilma Rousseff correm junto, são amigos, eles sempre vão fazer isso, é um lavando a mão do outro. Por que que o Lugo, quando foi deposto no Paraguai, todos correram para gritar que foi um golpe? Porque, na verdade, ali no Paraguai, o Lugo era o representante do Foro de São Paulo naquele país. Por que que o Brasil agora vai importar bananas do Equador direto para a CEAGESP aqui em São Paulo? Porque ela quer ajudar e dar um dinheirinho ali para o seu amigo equatoriano Cortés. Então, na verdade, é um grupo de líderes que ficam se ajudando para que de forma alguma saiam do poder. É um plano de perpetuação no poder. Porque quem acredita que Dilma Rousseff no passado lutou por democracia no Brasil... É só rindo, né? Olha, tem que ser muito ingênuo. Pode começar também pedindo para o Coelhinho da Páscoa e para o Papai Noel aumentarem o seu salário. É verdade, isso é lamentável. Sim. É lamentável. E só nessa fala do doutor, Trotsky, Stalin, Lenin já foram aí para mais de 50 milhões de vidas tiradas. Sim. Vá falar em democracia na Ucrânia, que sofreu com o socialismo. Certo. Vá na Coreia do Norte ver como é tratada a oposição. É verdade, é verdade. E aproveitando, eu gostaria que você, então, colocasse a sua visão
sobre o MST. Eu já classifiquei como o Exército Vermelho de Lula, porque naquela época, como nós estamos aqui conversando a respeito de Trotsky, porque o Trotsky foi aquele quem inaugurou o Exército Vermelho lá da Rússia, não é? Então agora a gente muda, é o Exército Vermelho do Lula, esse é o MST, na minha visão. Doutor, não é nem na visão do senhor. Na verdade, o Lula disse isso recentemente. Ah, é? Que o exército dele é o MST. Mas ele não colocou a cor, né? Não. Eu coloquei a cor, vermelho. Bolchevique. Não, de fato. Esses grupos, eles agem em conjunto com o governo. Por exemplo, se nós nos unirmos aqui e formos no aeroporto de Congonhas e tacar fogo em um monte de avião ali, com certeza a gente vai ser criminalizado, vai responder à justiça, se não sair debaixo de bala. Agora, se nós levantarmos a bandeira e falarmos que somos do MST, tá tudo certo. E aí eu puxo mais uma vez para o Congresso Nacional. Recentemente, os deputados tiveram a oportunidade de votar uma lei antiterrorismo. Não o fizeram. Por quê? Por uma manobra da esquerda, do PCdoB, PSOL, PT e todos esses demais partidinhos agregados, eles retiraram de pauta essa iniciativa. E por que não criminalizar o terrorismo? Claro. Porque o MST, MTST, Via Campesina, agora os movimentos dos camponeses pobres de Rondônia também, todos eles seriam enquadrados nessa lei, porque não há como fugir. Ou então seria uma lei para inglês ver. Eu vou fazer um complemento da pergunta e da sua resposta. Será que não foi sob a influência do inimigo público número 1 que está lá em Cuba, o senhor Fidel Castro? Inimigo público número 1 do mundo, do planeta. O doutor já viu quando Dilma Rousseff se encontra com Fidel Castro, como é que ficam os olhos dela brilhando? Brilham. E já viu como é que é a democracia em Cuba? Deve ser muito bom, né? Os haitianos, que são vizinhos de Cuba, fogem para o Brasil, mas não fogem para Cuba. Claro. E os cubanos arriscam as suas vidas indo para a Flórida, em meio a tubarões e toda a sorte. Muito bem. Então, me diga uma coisa, o que você acha, então, do auxílio reclusão? Eu sou totalmente contrário. Eu cheguei a pensar em apresentar um projeto de lei nesse sentido, mas já há na casa um projeto de lei complementar correndo nesse sentido. Pelo seguinte, a gente tem que acabar com essa lógica de direitos humanos de fazer tudo pela ótica do marginal. Eu acredito que quem precisa de um auxílio, sim, é a família da vítima. É ali aquela pessoa que está desamparada. Porque o criminoso mata um pai de família. E como é que fica a família? Fica o Deus dará? E o governo vai e se preocupa com a família do criminoso. Então, no meu entendimento, essa é a política a ser feita. Reverter o auxílio e reclusão para uma indenização das vítimas. Muito bem. E o que você acha da política das cotas? Totalmente contrário. A cota apenas serve para nos desunir. Recentemente, essa política que não deveria, no meu entendimento, nem ter existido, ela está sendo levada às últimas instâncias. Pois no Congresso Nacional rejeitamos cota para as mulheres no Congresso Nacional. Eu não consigo entender. Se formos pegar a medida provisória 664, que restringe a pensão das viúvas, veja como votaram as mulheres, as deputadas federais, nessa medida provisória. Eu votei para a manutenção da pensão das viúvas. E eu sou homem. Podem ter certeza, as mulheres do Brasil, vocês não ficariam representadas com mais mulheres no Congresso Nacional. E outra, qualquer anseio que tiverem, por favor, tragam a mim, sem problema nenhum representá-las. E, na verdade, competência, honestidade, lealdade, características como essa independem do sexo. Temos aí como exemplo Dilma Rousseff. Será que o povo brasileiro está satisfeito com uma mulher frente ao Brasil? Será que estava satisfeito ao tempo de Fernando Collor? Eu não vejo nem por que trazer esse tipo de cota para o debate. E eu fico abismado porque esse pessoal não se aprofunda no conhecimento. Por que eu digo conhecimento? Porque eu não acredito na raça, no racismo. Por que eu não acredito no racismo? Porque eu fui lá buscar, fui estudar e verifiquei que a raça humana iniciou a sua progressão, a sua evolução sobre a criação de Deus, não é? Há 6 milhões de anos. E há 150 mil anos que apareceu a raça humana moderna através de uma negra na África, na Etiópia.
a Etiópia, Tanzânia, por ali. Então, através de uma negra. Eu sou negro, Bolsonaro, você é negro, todos nós somos negros. Negros. O problema de branco, de amarelo ou de vermelho é uma questão de mitocôndrios e uma questão de melanina. E também as clãs que foram se agrupar em todo o território do planeta, elas adquiriram a raça que elas ostentam, ou melhor, a cor e também o modo de ser, o chinês, o japonês, etc, etc, etc. Então, a raça humana é negra e eu tenho orgulho de ser negro. Digo isso publicamente. Eu tenho orgulho de ser negro. Por isso que eu acho que esse pessoal deve estudar um pouco mais, ir além do conhecimento do mesmismo e chegar a esta conclusão e informar o povo, porque essa é a verdade. Tudo por uma criação de Deus. Deus, sim, é que criou a humanidade. Não sei. O que você acha? Concordo com o doutor. Na verdade, se falar para eles estudarem, o senhor estará incorrendo no crime da lei 9455, que é a lei de tortura. É verdade. É verdade. Mas ele não adianta eles estudarem. É total má fé, é política eleitoreira. É chegar no eleitor e prometer ali. Quanto mais prometer, mais você falar que, ó, eleitor, você é bonitinho, nossa, vou te dar R$100, nossa, você... Aí o eleitor vai, cai nessa balela e vota no deputado. E aí depois o deputado... faz o que quiser. A educação, né? Sim. A educação é que é necessária. Bom, eu queria aqui fazer uma declaração da seguinte forma. Hoje eu tive um orgulho muito grande em ter você aqui, Eduardo Bolsonaro, porque você estudou, você é um homem culto, e você veio da Polícia Federal. A sua ostentação foi na Polícia Federal. Então, eu acredito na Polícia Federal, acredito, e peço para que o povo brasileiro acredite na Polícia do Brasil, não só na Polícia Federal, na Polícia dos Estados, na Polícia Militar. Eu peço que acreditem, porque se nós acreditarmos nesta gente, nós vamos mudar o Brasil também, porque eles são pessoas especiais que treinaram para isso. Então, essa é a minha manifestação final, antes de pedir a você as suas considerações finais. Perfeito, doutor. Como não poderia ser diferente, eu agradeço a oportunidade, como bem dito pelo senhor, uma mídia independente que me recebe aqui, pois algumas vezes a gente já sofreu recusas em virtude da nossa posição de participar de programas. Então, fica ao eleitor apenas e ao cidadão um conselho. Acompanhe, veja como vote o seu deputado nas votações no Congresso Nacional. Porque o deputado ali, não interessa o que ele fala, ele é o que ele vota. E aí o senhor pode seguir e ficar satisfeito ou não com o seu voto. Se o Brasil não amadurecer essa cultura, dificilmente a gente vai conseguir ter eleições onde sejam eleitos aqueles melhores, os que melhores representam os anseios da sociedade. Muito bem, eu agradeço muito a sua presença aqui, inclusive tenho certeza que você agradou demais o telespectador do programa Direito e Justiça em Foco, que só pensa em manter o Estado democrático de direito nesse país e acredita que o Brasil tem jeito sim, com pessoas como você. Muito obrigado. Perfeito, doutor. Combien mes désirs